Bom, para falar mais sobre a decisão de ontem do julgamento do ex-presidente Lula, está conosco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção do senhor. Bom dia, uma satisfação enorme falar com os ouvintes da Jovem Pan. Ministro, o senhor chegou a se manifestar, inclusive ontem, dizendo que uma eventual prisão de Lula incendiaria o país. Eu pergunto, quais são realmente as chances dele ser preso e por que o senhor diz isso? A hora é de perceber-se se o atual entendimento do Supremo é para valer ou não. Porque o Supremo bateu o martelo por um score muito apertado, 6-5, no sentido de que pode haver a execução provisória da pena, a prisão depois da condenação em segunda instância. Evidentemente, quando se tem um enfoque, esse enfoque vale para todos, mas não acredito. Daí a fraqueza, a fragilidade dessa jurisprudência, que no caso se implemente a prisão quanto ao ex-presidente Lula. E digo mais como brasileiro, como cidadão responsável, que não interessa à sociedade como um grande todo essa prisão, que para mim continua sendo uma prisão precoce, assodada, temporária. Professor Vila. Ministro Marco Aurélio, bom dia, Marco Antônio Vila. Ô, Marco Antônio Vila, que satisfação, ainda estou aqui nas férias no Rio de Janeiro. e ontem fui lá à Ilha do Urubu para ver Flamengo e Bangu. Imagina, hein? É a fraqueza do homem. Bons tempos quando o senhor ia ao Maracanã e não à Ilha do Urubu, né? Sim, ia na minha arquibancada, que eu morei inclusive ali muito próximo na Professor Gabiso. A época ia à noite, inclusive a pé. E Sim. Não havia o risco do Rio de Janeiro que há hoje. Poxa vida, bons tempos, tristes momentos que a gente viu. Mas, ministro, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Diga-me, Marco Antônio. Olha, o senhor falou, o Lula, o caput do artigo 5º da Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Lula é um brasileiro. A interpretação atual é que, em caso de condenação em segunda instância, como o senhor bem disse, há uma execução provisória da pena. Por que não aplicar o Lula, ministro Marco Aurélio? Pois é, aí é que está. Né? Aqueles que entendem que é possível essa prisão é que devem responder a essa pergunta. E, no caso, a ausência de prisão apenas implica que é muito frágil esse enfoque. Ou seja, um enfoque que, sob o meu ponto de vista, coloca em segundo plano o princípio da não culpabilidade, que é uma garantia constitucional. Lula, eu estou de acordo, é um cidadão hoje comum, muito embora ex-presidente da República. Se realmente o enfoque da maioria escassa reflete o que está na Constituição, não se pode distinguir pela capa do processo. O senhor acompanhou, ministro Marco Aurélio, ontem o julgamento? Se o senhor não. Olha, eu assisto a tantos julgamentos durante o ano inteiro, né? E eu vim para Brasília, inclusive minha mulher, que é desembargadora, retornou a Brasília, né, para trabalhar, evidentemente, porque ela não tem férias coletivas, né, para me desligar, porque se estivesse lá em Brasília, eu estaria trabalhando na sucursal do Supremo, que é a minha residência, fazendo os processos, porque eu sou um juiz antigo, eu levo o processo para casa. A maioria hoje não leva. A maioria, inclusive, aciona simplesmente a sessão virtual, né? Sim. E liquida. Não sei o prejuízo para a jurisdição, para os cidadãos em geral. Perfeito. Mas, ministro Marco Aurélio, mesmo assim, o senhor ficou impressionado pelo placar de 3-0, pela condenação de Lula, e ampliando, inclusive, a pena para 12 meses... 12 anos. 12 anos, desculpe. 12 anos e um mês de prisão, além do aumento da multa pecuniária? Olha, eu não conheço as entranhas em si do processo, né? Agora, só posso pressupor que os colegas do Regional Federal atuaram, evidentemente, a partir de elementos contidos no processo. E aí entenderam que a culpabilidade, eu concordo com isso, né, do ex-presidente Lula, e o exemplo vem de cima, deve vir pelo menos de cima, né, seria uma culpabilidade exacerbada. Por isso majoraram a pena que teria sido fixada pelo juiz Sérgio Moro, como majoraram também penas de inúmeros outros réus. Tanto que há poucos dias um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro apontou que as majorações lá nessa turma chegaram a 283 anos e as diminuições alcançaram apenas 70 anos.
Ministro Marco Aurélio, eu fico feliz de saber que o senhor é a favor da reforma dessa decisão do Supremo Tribunal. Aliás, no dia em que saiu essa decisão, eu falei aqui expressamente que essa decisão é a vergonha do Supremo Tribunal Federal. Mas eu gostaria aqui de ouvir do senhor o seguinte: essa posição que o senhor toma nos estritos termos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é uma defesa da liberdade de todos os cidadãos brasileiros. Eu gostaria de ouvir da sua boca uma explanação a respeito, para fugir desse negócio de que a coisa é a favor ou contra Lula. Não é. É um princípio. Eu gostaria de ouvi-lo, ministro. Olha, vem da Constituição Federal um princípio que é muito caro em qualquer Estado democrático de direito, que é o princípio do tratamento igualitário. A lei, como eu sempre digo, vale para todos. E fora da lei, já dizia Rui Barbosa, não há salvação. Nós só avançamos culturalmente observando a ordem jurídica. Quando nós fechamos a Constituição Federal ou desprezamos o que está previsto em uma certa lei, nós retroagimos, nós não progredimos nesse avanço. Agora, o tema ainda está em aberto no Supremo. Eu sou relator de 2 declaratórias de constitucionalidade que eu já liberei para a pauta, e elas dependem, quanto ao pregão dos processos, apenas de definição da presidente, ministra Carmen Lúcia. E continuo convencido que, no caso, a Constituição é muito clara. Está em bom português, em bom vernáculo, né? Que ninguém será considerado culpado senão após não caber mais recurso contra a decisão condenatória. E não se pode cogitar aqui para nós de execução provisória no campo penal, já que a execução provisória pressupõe, reformada a decisão judicial que ensejou, o retorno ao estágio anterior. E ninguém devolve a liberdade perdida pelo cidadão. Agora, se é para valer realmente o enfoque da ilustrada, sempre ilustrada maioria, que se prenda ao presidente Lula. Quero ver se isso vai ocorrer. E digo mais, não estou aqui querendo, no caso, potencializar o contexto. Se prenderem precocemente o presidente Lula, como eu entendo, não sei o que poderá haver neste país em termos de paz social. Para fechar, professor Vila. Ministro, eu acho que não vai acontecer nada, o senhor vai ver, viu? Tomara, mas não vai acontecer. Agora, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor foi ministro do TSE, presidiu o TSE, me lembro, inclusive, de um célebre discurso que o senhor fez quando assumiu a presidência do TSE, mas nós temos uma situação que é esdrúxula, não sei se o senhor concorda. Pela legislação brasileira existente, alguém pode ser candidato preso, um prefeito, por exemplo. Isso ocorre na esfera muitas das prefeituras, né? O sujeito é candidato e está preso, faz a campanha preso e é eleito preso e chega a despachar da cadeia, né? É uma situação assim meio absurda. Então vamos pegar essa situação, jogar para a presidência da República, aí é muito mais grave. Pelo calendário aprovado pelo TSE, o dia 15 de agosto é o último dia para os partidos registrarem os seus candidatos. Vamos dizer que o PT resolva fazer a inscrição do Lula no dia 15, no último dia. Claro que, na atual situação, a interpretação, presumo, é que ele seja inelegível. Aí o PT vai entrar com recurso. Porém, no dia 16, no dia posterior, 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral, inclusive na rádio e TV. Então nós poderemos ter uma situação que alguém que entrou com recurso, está fazendo campanha na rádio e na televisão, pode continuar esgotando os recursos até chegar um momento que está na urna eletrônica e ser um dos postulantes à presidência mesmo, estando, vamos dizer assim, não sei se a expressão é correta, ministro Santos subjúdice e tal. Por que não resolver essa questão da legislação impedindo situações anômalas como essa, ministro Marco Aurélio? Olha, a legislação existe, é uma legislação muito boa, considerada a lei da ficha limpa, né? Sim. Agora, cumpre interpretá-la integrando-a, né? E eu não vejo como o ex-presidente Lula, condenado na segunda instância, né, possa realmente ter o pedido de registro como candidato a presidente da República deferido. E nós temos aí um interregno, um espaço de tempo até as fases do processo eleitoral muito grande, né? Eu não vejo possibilidade de o nome dele
ser inserido na programação da urna eletrônica, né, para vir a ser acionado aí pelos eleitores. Precisamos esperar um pouco mais. Pela lei da ficha limpa, condenado em segunda instância, ainda que pendente recurso não dentro do próprio tribunal. E nós teremos fatalmente lá contra o acordo, porque eu não posso subestimar a defesa, embargos declaratórios, apontando talvez obscuridade, contradição ou omissão, né? Mas condenado em segunda instância, não cabendo mais no próprio tribunal prolator da decisão qualquer recurso, o cidadão se torna inelegível. E, evidentemente, o pleito de registro será indeferido, e para que ele continue realmente participando dos preparativos do certame eleitoral, ele terá que obter uma liminar. E não acredito que qualquer dos integrantes do TSE defira essa liminar. Ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom dia ao senhor. Até a próxima. Um bom dia.